Começa agora o Ponto de Pauta, o programa da Sedufisme. Seja pelas próprias descobertas realizadas pela ciência a respeito da Covid-19, seja pela maneira como lidamos com a situação enquanto sociedade, ou seja ainda pelos índices do momento X ou Y, o fato é que a pandemia imprime uma dinâmica que carece cotidianamente de análise, de reflexão, informação e atualização. A ideia do ponto de pauta de hoje é justamente essa: entender um pouco do momento da pandemia que estamos vivendo agora e projetar com isso talvez algumas possibilidades e também visualizar como devemos ou deveríamos nos comportar nesse cenário. Para falar sobre isso, a nossa convidada de hoje é médica, professora do Departamento de Saúde Coletiva, inclusive na área de epidemiologia, e reitora da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, Lúcia Pelanda. Eu sou Rafael Balbueno e o nosso ponto de pauta de hoje é o atual momento da pandemia da Covid-19. Professora, obrigado pela sua disponibilidade em conversar conosco. Imagina, sempre que a gente pode levar informação e discutir o que for relevante, fazer com que essa informação se espalhe mais, sempre pode contar com a gente. Certo. Professora, eu gostaria de começar lhe perguntando sobre o nosso atual momento, como eu disse. A senhora, inclusive, colocou na sua conta no Twitter, agora no dia 8 de junho, eu vou fazer uma menção entre aspas. Estamos em um momento estranho em que os dados sobre novos casos estão instáveis, os indicadores de internação estão em um patamar muito alto e a mobilidade está aumentando muito, ou seja, as pessoas estão achando que está tudo bem, precisamos vacinar rápido e manter cuidados. Fecha aspas. Então eu quero começar lhe perguntando: o que a manutenção desse cenário, que digamos assim poderia ser resumido como dados instáveis, indicadores de internação em alta e alta mobilidade, para onde a manutenção de um cenário como esse deve nos levar? Pois é, tá bem difícil de prever agora. Como eu disse, a classificação do momento é mesmo estranho, porque a gente teve muito represamento de dados. Então essa semana, por exemplo, aumentou quase 300% o número de casos notificados de Porto Alegre. Provavelmente não é um aumento real, é alguma instabilidade do sistema. Então fica difícil a gente confiar, né, nessa informação do número de casos. De qualquer maneira, a gente sabe que eles estão aumentando, só talvez não na mesma proporção. A gente continua num patamar muito elevado de internações. Então eu costumo dividir assim os indicadores entre os indicadores precoces, né, aqueles que a gente vê bem no começo, sintomas, atendimentos nas unidades de atenção primária, notificação de casos, e os indicadores mais tardios, que são aqueles de internação, UTI, óbito, né, que é quando isso já aconteceu, a gente já está vendo o passado, assim, as notificações são bem mais precoces. Então, isso está aumentando, ao mesmo tempo em que a gente ainda está num nível muito elevado de internações de UTIs e leitos clínicos e começando a aumentar de novo, né? A gente tinha diminuído, começou a aumentar de novo. Então, a gente está na quarta onda no Rio Grande do Sul, né? Só que é muito difícil prever a velocidade que ela vai ter, por várias coisas que a gente pode discutir, e é muito difícil de prever o que vai acontecer. Tem coisas boas e tem coisas ruins. A primeira coisa boa é a vacinação. Então, a vacinação é um elemento que pode mudar muito esse comportamento dessa curva. Primeiro, tendo mais idosos já vacinados e as pessoas com comorbidades que ocupam mais, né, o sistema de saúde, os leitos, a UTI, isso diminui um pouco a pressão, né, sobre o sistema de saúde. Por outro lado, tem um risco, né, que com o comportamento da sociedade, é isso que eu falei, assim, as pessoas estão achando que acabou a pandemia, estão com um comportamento normal, está todo mundo, né, se comportando, descuidando, né,
realmente afrouxando os cuidados, não usando máscara, não cuidando do distanciamento, nem cuidando da ventilação. Então, com essas coisas, a pandemia pode crescer, o número de casos pode crescer muito, sem tanta pressão sobre o sistema de saúde, e como geralmente a sociedade responde quando tem ocupação de UTI, isso é uma coisa que, de certa forma, faz com que a doença se espalhar mais, se transmitir mais, e aumenta muito o risco de a gente desenvolver uma variante nova, né? Porque tem muito mais gente transmitindo. Então, do ponto de vista da internação, a vacinação ajuda bastante, mas como ainda não é suficiente, né, para atingir uma população grande, a gente ainda não tem a imunidade coletiva, isso significa que para a interrupção da infecção é péssimo, enquanto a gente não consegue vacinar todo mundo e as pessoas não mantêm cuidados, a gente vai perpetuando a pandemia, né? Então tá naquele momento, voltando ao que eu tinha dito lá no começo, está num momento estranho, porque a gente não consegue muito prever qual vai ser o comportamento da curva, aparentemente está crescendo não na mesma velocidade que foi em março, mas a gente está num nível muito crítico. Então, qualquer coisa pode fazer desandar, né? Certo. Professora, a mudança do sistema de distanciamento controlado aqui no estado pode ter impactado nesse aumento da mobilidade? Eu acho que sim, acho que duas coisas impactam no aumento da mobilidade. A exaustão das pessoas, porque compreensivelmente está todo mundo muito cansado, né, de se cuidar. Existe uma tolerância ao risco que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo. Mas o segundo fator é a questão da comunicação. É muito importante que as pessoas entendam a situação de agora, né, de risco. Se a gente fosse ficar no modelo antigo, e as pessoas se relacionavam bem com o sistema de bandeiras, em termos de comunicação, né? A gente podia ter críticas e tal a vários elementos do sistema, mas ele era um sistema bom de comunicação. Então, se tá a bandeira preta, todo mundo sabe que é um momento de cuidado, né? E se a gente fosse olhar hoje, pelos indicadores de hoje, a gente estaria em bandeira preta no estado todo. E as pessoas não estão com essa percepção de risco, né? Tá todo mundo achando que tá tudo bem. Então, eu até já tinha comentado que esse sistema de aviso, assim, azulzinho no mapa, não me parece que dá a mesma sensação de risco, de percepção de risco para as pessoas. Então, acho que quando mudou o sistema, a gente ficou num hiato. O sistema até ele é muito melhor do ponto de vista de informação, foram aperfeiçoadas várias coisas que eram críticas anteriores, né, em termos de quais as variáveis que estão sendo avaliadas, essas variáveis precoces, esses indicadores precoces que eu comentei, estão sendo avaliados. Então, em termos de ferramenta, o sistema é uma ferramenta, né, diagnóstica. Para diagnóstico, eu acho que ele está muito bom, mas em termos de o que se faz com esse diagnóstico, me preocupa muito essa percepção de risco, assim. Perfeito. Professora, a abertura das escolas para as atividades presenciais é um tema que já promoveu e segue promovendo grandes tensionamentos políticos aqui no nosso estado. E agora, com a vacinação de trabalhadores e trabalhadoras da educação, também do ensino superior, é muito possível que essa discussão se estenda também para as universidades. Então eu lhe pergunto, a vacinação no estágio em que ela está agora é fator determinante para a gente pensar em universidades com aulas presenciais? Determinante, não. Eu acho que é um fator que ajuda muito, né? Mas o que é determinante mesmo são as condições epidemiológicas. As universidades têm uma particularidade. Se, por um lado, as pessoas que frequentam a universidade têm muito mais possibilidade de manter o distanciamento, de usar máscara, é muito mais difícil pedir isso para uma criança pequena, né? Então, os estudantes, os trabalhadores da universidade têm muito mais condições de seguir os protocolos. Isso por um lado, mas por outro lado, a universidade tem uma característica muito particular, que é a promoção da circulação muito grande. Então, vocês veem, Santa Maria, né? Qual é a proporção de pessoas da cidade que a universidade representa em termos de movimento? Tem algumas das universidades, alguns dos campi, que atendem 25 municípios. A nossa, né, a UFSPA, tem estudantes de praticamente todos os estados do Brasil, e alguns estão nesses estados. Então, vai significar voltar às aulas
de uma vez significaria voltar gente de todos os estados, significaria uma grande circulação. Então, a vacinação ajuda, mas eu acho que o retorno tem que ser muito gradual, sempre priorizando as atividades práticas essenciais, assim, aquelas que realmente precisa para as pessoas se formarem, e a gente tem esse compromisso com a sociedade, né? Mas com extremo cuidado, assim. Então, o que aconteceu, o que a gente viu na experiência das escolas? Os protocolos estão muito desatualizados, a maioria das escolas tem muito boa vontade de fazer os protocolos, mas não está fazendo os protocolos da forma adequada para realmente evitar a transmissão. Acho que as universidades têm condições de fazer protocolos, né, atualizados, principalmente focando na transmissão respiratória, que é a mais importante, e que essa informação não chegou nas pessoas ainda, depois a gente pode comentar melhor. Mas tem esse cuidado muito grande, assim. E por outro lado, eu sei que tem muita controvérsia sobre o EAD, sobre toda essa situação, mas o risco, é muito importante a gente entender que o risco não é tudo ou nada. Não é assim, eu vou sair, o vírus vai me atacar, ou eu vou só ficar em casa e vou ficar protegido. Sempre tem um gradiente de risco. Né? Então, todas as atividades que puderem ser mantidas remotamente, têm que ser mantidas remotamente. Mesmo num hospital, por exemplo, que está presencial desde o começo da pandemia, as atividades administrativas, quem for do setor administrativo, reuniões, tudo isso deveria ser feito de forma remota, se possível. Então, todas as empresas, todo mundo que puder manter as pessoas em casa, os trabalhadores em casa, todo o trabalho que puder ser feito com qualidade remotamente deve ficar remoto. Então, aula teórica, por exemplo, eu acho que não deveria voltar até o fim do ano, ou até realmente o fim da pandemia. A aula teórica deveria ser mantida por via remota, mesmo que haja dificuldades, toda essa questão da adaptação, porque a gente precisa reduzir a circulação, realmente precisa reduzir a transmissão. Então, para, assim, fechar um pouco na tua pergunta específica, vacina, né? A vacina, ela reduz o risco imensamente para quem tomou a vacina. Então, ela pode reduzir o risco 50%, 60%, até 80%, digamos assim. Mas num contexto de alta transmissão, num contexto de alto risco, esse risco que a vacina reduz, ele não chega a zero. Os estudantes ainda não vão estar vacinados, provavelmente, né? Então, até setembro, outubro, talvez estejam. Então, o risco vai continuar alto. Então, só a vacina não é garantia para a volta, mas é um elemento bem importante para a gente poder planejar uma volta gradual de atividades práticas, por exemplo. Então, é uma questão com muitas ramificações, muitas dificuldades que a gente tem que considerar com muito cuidado, muita cautela. O que é muito importante dizer é que não dá para voltar tudo de uma vez. Isso tem que ser muito bem calculado. Dependendo da cidade, se é uma cidade universitária, né, às vezes pode modificar as condições epidemiológicas da cidade inteira, voltar à universidade, por exemplo. Professora, falando ainda sobre vacinação, a senhora mencionou agora setembro, outubro. O governo do estado, ele afirmou, né, que pretende vacinar a população adulta com a primeira dose até o fim de setembro. Com o atual ritmo, esse é um prazo viável? E se não é, o que precisa ser feito para viabilizar esse prazo? Assim, estrutura nós temos, né, capacidade de vacinar nós temos, até mais rápido, inclusive. O que vai determinar mesmo é a questão da disponibilidade de doses. Nesse ponto, a minha bola de cristal não está funcionando bem para te dizer se vai dar certo ou não vai dar certo. Eu espero muito, torço muito para dar certo esse prazo, mas depende muito, teve todo o atraso, né, no fornecimento das IFAs, então teve um atraso de produção. E tem todo esse pesadelo logístico que é coordenar a primeira dose, segunda dose da mesma vacina. Então, tem uma série de questões, assim, que na questão específica da vacinação da Covid são bem complicadas, mas realmente a gente depende de uma vacinação rápida de toda a população para poder interromper essa transmissão. Perfeito. Professora, já estou me encaminhando para o fim, e agora eu queria fazer uma pergunta que foge um pouco da pauta, mas não foge completamente.
Eu gostaria de lhe fazer uma pergunta enquanto reitora, que foi reconduzida ao cargo agora, né, no dia 30 de março. Como a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, como está se preparando para lidar com esse corte no orçamento das universidades, que é um corte que chega a R$ 1 bilhão, né? E o quanto esse corte no orçamento impacta na própria questão de como a universidade lida com a pandemia? Ótima pergunta e uma pergunta para mais um programa. A gente está, assim, as universidades em geral, né, têm tido, assim, um esforço muito grande de eficiência, de redução de custos, uma série de questões. Nós, na UFSPA, com a redução de financiamento de pesquisa das agências de fomento, a gente aumentou muito o investimento institucional em pesquisa, que foi que também nos permitiu muitos projetos agora relacionados à Covid. Então, tudo isso vai ser muito prejudicado, né? Nosso investimento em pesquisa. Outra coisa que a gente colocava muito recurso próprio era na assistência estudantil, porque a gente acredita que é extremamente importante para a permanência. Então, essas coisas vão ser muito prejudicadas. Nossos cursos todos são de alta densidade tecnológica e de pessoas, né? Porque tem cursos que precisam de um professor para cada 4 alunos num estágio, por exemplo, muito laboratório. Então, assim, a gente vai ter muito prejuízo da qualidade, né? A gente está muito preocupado com isso, tem que haver um movimento da sociedade para nos defender, assim, a gente tem investido muito em comunicação. Eu acho que as universidades como um todo têm que investir muito em se comunicar com a sociedade. Acho que durante a pandemia nós fizemos muito isso, né, mas ainda tem uma incompreensão por parte da sociedade do quanto que a universidade é importante para a economia, para a saúde, para o futuro do país. Então, acho que isso a gente tem que insistir em todas as oportunidades, assim. E um movimento político mesmo, né, junto ao Congresso, porque a gente precisa da recomposição desse orçamento. E isso só com uma lei complementar nesse momento, porque o corte já veio na lei de orçamento, né, na LOA, Lei de Orçamentária Anual. Então, houve um desbloqueio daquela parte contingenciada, mas isso não foi suficiente. Mesmo se for feito todo o desbloqueio, ainda a gente vai ficar com um corte de 20%. Então, esse a gente está batalhando junto ao Congresso, assim, as universidades, né, a Andifes, e assim, todos os reitores e reitoras juntos nessa questão de solicitar apoio do Congresso. Está bem difícil a situação, está muito complicada. Eu acho, assim, que um país que quer ter futuro precisa investir em educação. Tenho falado muito sobre a importância das universidades e tenho tentado colocar até em termos bem práticos, né? R$ 1 investido em agricultura rende R$ 27 em termos de produção para o país. Muitas áreas em que a gente é líder de produção é porque houve um investimento em pesquisa, e uma pesquisa que é 99% feita é o mesmo que nada, né? Porque a gente pode perder todo aquele investimento. Isso na parte de pesquisa, sem falar em extensão, que as universidades públicas fazem praticamente toda a extensão, né, no país, e na formação mesmo de pessoas. Educação é também um atrativo para investimento naquele país. Quanto menos educada é uma população, não só vai ser muito mais difícil enfrentar as próximas pandemias, mas como menos a gente consegue enxergar um futuro, né? Então, a gente tem tantas coisas para dizer, sem contar com a parte toda das humanidades, que é fundamental, não só para... a gente fala, né, nós que somos da área da saúde, mas temos uma área de humanidades bem importante, porque não adianta só ter saúde se a gente não melhorar a qualidade da nossa vida, e isso acho que tem sido muito evidente agora na pandemia, como pessoas técnicas podem falar absurdos, né? Se pessoas tecnicamente muito boas podem falar absurdos éticos, porque falta toda essa compreensão do mundo que o cerca. Então, tudo isso é a universidade, né? Essa pluralidade de ideias, essa leitura crítica não só dos artigos científicos, mas da situação atual. Então, a gente precisa muito defender esse patrimônio, que é um patrimônio nosso, de todo mundo, não é só de quem trabalha e estuda na universidade, é um patrimônio da sociedade. Por isso que eu digo que a gente precisa mostrar para a sociedade que ela tem que nos ajudar a nos defender, porque quem é dono da universidade é o povo brasileiro.
Certo, professora, para encerrar minha última pergunta, quando nós conversamos para combinar essa entrevista, né, a senhora falou que poderia falar sobre tudo isso que a gente abordou até aqui, mas que gostaria muito de falar sobre cuidados. E na primeira pergunta, nós já falamos sobre esse aumento da mobilidade, sobre a aparente impressão por parte da população de que a pandemia acabou, enquanto dados, por exemplo, de internação nos sinalizam um cenário preocupante. Então, para encerrar, eu lhe pergunto o que é viável, está ao nosso alcance e o que é urgente de ser feito. E aí estamos falando, eu quero saber da senhora, tanto em termos de autoridades, mas em termos do próprio comportamento da sociedade também, o que é viável e urgente de ser feito. Queria muito falar sobre isso, porque eu acho que é importante. A pandemia é um problema complexo que não vai ser resolvido com uma ação só. A gente precisa de ações em várias esferas, né? Governamental, todos os setores da sociedade e também individual. Eu acabo falando muito dos cuidados individuais, porque é o que eu acho que dá para influenciar, é o que eu mesma consigo fazer, é o que cada um de nós consegue fazer, mas só isso não é suficiente. Óbvio que a gente precisa de outras coisas. Idealmente, né, claro que nos países que conseguiram lidar melhor com a pandemia, o que eles fizeram? Uma campanha de comunicação bem definida para engajamento da população, e aqui a gente não tem isso, a gente tem mensagens contraditórias dos diversos atores, né, da sociedade, então precisa ter uma campanha unificada de comunicação. As medidas de restrição de mobilidade são muito importantes, a gente sabe que elas têm correlação com a redução da transmissão, só que elas não existem sem proteção social. Não adianta tu dizer para a pessoa ficar em casa se ela não tiver um auxílio emergencial, alguns setores que estão sendo muito prejudicados, né, setor de serviços, precisam ter uma atenção especial. Então, nesse sentido, vários professores da economia da URGS fizeram um manifesto lá em março de 2020, dizendo tudo o que poderia ser feito, né, em termos para aquecer a economia, reconversão de indústrias e tal, porque senão a gente também não consegue manter por longo prazo o isolamento. Mas em termos individuais, assim, o que cada um de nós pode fazer, que eu acho que isso é muito importante, porque é o que está no nosso alcance. Se todo mundo fizer isso, já melhora muito, apesar de que a gente precisa continuar reivindicando que, né, as lideranças tenham o seu papel de liderança. Mas individualmente, o que a gente aprendeu, e eu acho que essa informação não chega muito nas pessoas, assim, a gente aprendeu que a principal forma de transmissão é respiratória. Tá, aquela coisa de limpar a superfície, lavar as mãos, aquilo é usual para prevenir qualquer doença, mas realmente tem pouco impacto para a transmissão da Covid-19. Então, tudo aquilo que se faz nas escolas, borrifa mochila, tapetinho para limpar o sapato, não tem um impacto muito grande. Né? Óbvio que sempre antes da pandemia já andava com álcool gel, você vai comer na rua, se, né, vai para um refeitório, usar o álcool gel, limpar a superfície e tal, lavar sempre as mãos, isso tudo sempre é cuidado, mas o que realmente impacta na prevenção da pandemia é usar uma máscara de boa qualidade, bem ajustada no rosto, manter a ventilação dos ambientes, sempre preferir o ar livre, mas se tiver que ficar num ambiente fechado, sempre muito bem ventilado. E a terceira coisa, o distanciamento, que inclui evitar aglomeração a todo custo. A aglomeração é a coisa de mais risco. Então, vejam assim, que um ambiente fechado com aglomeração e as pessoas sem máscara é uma situação de altíssimo risco. Pouco tempo nesse lugar já pode representar uma contaminação, né, uma transmissão. 5 minutos ali já pode pegar Covid. Agora, um ambiente bem ventilado, com as pessoas com máscara e distanciamento, o risco vai ser muito pequeno. Então, a gente tem muitos profissionais de saúde, pessoas que estão trabalhando desde o começo da pandemia que não se contaminaram porque estavam seguindo os protocolos, né, de máscara boa. Então, claro, às vezes a gente se contamina na hora que a gente fala, né, de disparamentação, na hora do cansaço, na hora do lanche, mas usando os equipamentos de proteção adequados, o risco diminui muito, muito, muito. Então, eu sempre aconselho, eu acho que é um grande investimento comprar uma máscara PFF2. Essa máscara pode ser reutilizada várias vezes, então o custo fica bem baixo. Tem máscara de R$1,20, R$1,30, tem um site na internet que é pffparatodos.com que faz um levantamento de preços, onde tem mais barato. Então, acho que vale o investimento.
Se não for possível, uma máscara cirúrgica bem ajustada com uma máscara de pano por cima, para ajustar melhor, ou uma máscara de pano tripla, de preferência até que a camada intermediária tenha um filtro de café, um material assim mais filtrante. Bom, mas o ideal é PFF2. Isso e sem deixar passar o ar, né? Porque ela realmente protege, é impressionante, assim, quantas vezes eu já tive num ambiente em que tinha muita gente contaminada e eu fui uma das poucas pessoas que não se contaminou, e muitas histórias, assim, também dos meus colegas ou de outros, dos alunos, né, contando isso, porque a PFF2 protege realmente quem usa. Se todo mundo usa máscara, fica menos crítico esse problema, porque a máscara sempre protege o outro. Mas para me proteger é ideal a PFF2. E o que eu acho que chegou muito pouco a informação é sobre ventilação. A ventilação é fundamental para dispersar essas partículas do vírus que a gente emite ou por gotícula ou aerossóis, ele fica no ar em suspensão, então precisa circular o ar. E eu vejo que isso, principalmente nas escolas, não está sendo tão difundido, né? Então, são essas três coisas, o tripé da prevenção: máscara, ventilação e distanciamento. No distanciamento, quanto mais distância, melhor, mas no mínimo 2 metros. E assim, o número de pessoas vai influenciar, né? Porque quanto mais gente no ambiente, pior. Então, é isso, assim, acho que se a gente fizer isso, todo mundo fizer, pelo menos se protege, pelo menos salva uma vida, né? E aí a gente, espalhando essa informação correta, a gente consegue atingir mais gente e vai reduzir o risco para todo mundo. Perfeito, professora Lúcia Pelanda, eu gostaria de agradecer pela sua atenção e disponibilidade em nos atender e conversar conosco. Imagina, estou à disposição. Outro dia, se quiserem conversar de novo, dúvidas sobre isso, fico muito feliz de poder colaborar e espero que todo mundo se cuide. Certo, professora, obrigado. Assim, encerramos aqui o nosso ponto de pauta de hoje, que contou com a presença da médica, professora do Departamento de Saúde Coletiva, inclusive na área de epidemiologia, e reitora da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, Lúcia Pelanda. Essa edição do Ponto de Pauta, como de costume, estará disponível em vídeo e podcast nas nossas redes sociais e no nosso site. O endereço do nosso site é www.sedufisme.org.br. Obrigado pela audiência e até a próxima.